O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. Tá, mas agora bora pra abertura. Se a gente realmente quer acabar com a depressão no planeta, a gente tem que, dobrar o salário mínimo. Os ricos têm que pagar impostos. O transporte público tem que ser gratuito, de qualidade. Tem que ter saneamento básico. A doença mental, o sofrimento mental, ele é socialmente construído. Como é que a gente pode esperar que uma pessoa trabalhe 6 dias por semana e esteja bem? Por que a gente tem que trabalhar tanto se tem tanta riqueza no planeta? Para que menos de 3.000 pessoas acumulem mais dinheiro e não sabem nem o que fazer com isso, porque estão viciadas em dinheiro? Por que a gente precisa aceitar que quanto mais dinheiro, melhor? Não tem nada nesse planeta que quanto mais, melhor. Nada. O dinheiro é altamente tóxico. Então tem um problema de cosmovisão muito profundo. Se a gente não resolver, esse planeta vai se livrar de nós muito rapidamente. Medo e Delírio em Brasília. Seja vocês percebem a loucura. Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 65 de 2025. é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. O voto do Cabeça de Peruca, parte 2. Na sessão da tarde. Tamo de volta, senhoras e senhores. E sim, pra desespero de alguns, vamos continuar cobrindo o segundo julgamento mais importante da nossa história. Bizarramente, esse aqui é o 7º episódio sobre o julgamento. Estamos fazendo de tudo pra acabar essa porra ainda essa semana. Porra. Sim, tá acontecendo coisa pra caralho, a gente sabe disso. O roteirista do Brasil tá de sacanagem com a gente. Vocês estão de sacanagem, seus orelhudos! Ainda nesse meio de caminho aí, o computador deu merda e roubou mais de uma semana de trabalho. Porra, Cristiano, finalmente, né? Seu lixo, seu arrombado. Ah, meu computador quebrou. Foda-se, o que é que a gente tem a ver com isso? A gente tem nada a ver com isso, não. A obrigação de vocês é produzir. Caralho! Calma, meu amigo, calma! Ah, vamos seguir firme e forte na nossa missão. Rapaz. Esse podcast nasce quando nasce o governo verde-oliva do Bolsonaro. A gente sempre teve um carinho muito especial pelos militares brasileiros. Exército brasileiro, braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Quem inventou isso acho que foi o Pedro Daltro lá do Medo e Delírio em Brasília. Eu não teria essa sagacidade. Texto maneiríssimo, né? E sim, a gente sabe que tem muito militar que ia tá puto com essa porra aí também. Mas, ou seja, não tem a menor chance da gente não seguir com o julgamento que pela primeira vez condenou os nossos golpistas. Mas vamos voltar com o Doutor Luiz, foda-se! maior voto da história do STF, o voto tântrico. Talvez o voto mais cretino da história do STF. Mas antes uma errata, porque a gente precisa mais uma vez pedir... Perdão! Porque no último episódio, um incansável Fux só falava de mensalão. Aí uma hora lá deu um bug cerebral na gente e o Fux menciona a AP 470, Ação Penal 470. E a gente falou que era da Lava Jato, mas é do mensalão, porra. É que tem hora que dá um câmbio aqui. E vambora, volta com o Fux. A gente terminou a primeira parte pouco depois do Fux comparar mais uma vez a cúpula do governo verde-oliva com os Black Blocs. Ele disse isso mesmo? Pois é, disse. Essa porra é esquete, né? Pois é, parece mesmo. E tudo isso pra dizer que não teve organização criminosa, não teve intenção de dar o golpe. Ah, vai se lascar, porra! Sustenta a Procuradoria-Geral da República que um réu estaria na posição de garante porque, como chefe de Estado, possuía um papel fundamental na preservação da ordem. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. E da contenção de discursos e ações extremistas. Todos vocês aqui juraram dar vida por sua liberdade. Repitam aí. Eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez. Eu juro. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. Notadamente, quando estas adivinham diretamente seus apoiadores. Intervenção Federal! Forças Armadas, Intervenção Federal! AI-5! AI-5!
Em outro trecho, imputa ao réu negligência, fundamentada na sua posição de autoridade, não apenas tendo deixado de prevenir a ampliação da violência. Correto. Os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular. Não faltou esse comando de Bolsonaro? Ele não incentivou isso tudo que a gente está falando? Faltou. O Bolsonaro, eu tive uma conversa com ele depois da posse do Lula, e eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para esse pessoal aí? Uhum. Eu perguntei para ele, eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para esse pessoal? Ele falou, falar o quê? Ele estava tão abatido. Mas contribuiu ativamente para a crise de institucionalidade. Correto. É um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. Com a devida vênia, talvez por minha limitação, não compreendi essa narrativa. Ele é burro! Porquanto o denunciado não ocupava mais a posição de chefe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Data dos atos de vandalismo praticados por terceiros na Praça dos Três Poderes. De modo que a sua suposta posição de garante não poderia decorrer do cargo. Do cargo, não. Mas enquanto tava no cargo, estimulou pra caralho isso daí. Porra, o 8 de janeiro não brotou espontaneamente em 2023, não. Toda a retórica que alimentou aquela insanidade... Nós vamos colapsar o sistema! É tudo nosso! O poder emana do povo! Missão dada! Missão cumprida! Nós somos maioria! Queremos novas eleições! Botar o novo dedo pra fora! Queremos intervenção militar! Tudo isso aí foi construído ao longo de anos pelo Bolsonaro antes de ser presidente e pelo presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro deu hoje. Olha só! E essa é a malandragem do Fux. Ao absorver os crimes, ele ignora tudo que o Bolsonaro fez na presidência e foca só em 2023. E até o Fux sabe disso. Também não é admissível deduzir posição de garante como decorrência do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê a responsabilização daquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Exatamente isso. O parquê, com a devida vênia, sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social, que culminaram nas manifestações violentas. Acertou, miserável. Pra caralho! Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação, pois não há demonstração de qualquer dever jurídico, senão simplesmente a invocação de uma expectativa protocolar de reconhecimento da derrota eleitoral de forma clara ou uma suposta obrigação moral de desmobilização dos acampamentos. Não houve sequer a preocupação de especificar quais ações concretas o réu tinha o dever de adotar. Vai tomar no cu! Longe disso, me parece amparar-se o Ministério Público em uma vaga e hipotética omissão perante o risco de descontrole. Pode ser. Pro Fux, tudo é hipótese. Hipóteses. Tudo é um cenário hipotético. E era tudo tão hipotético que nesse 7 de setembro aqui de 2021... Ficamos sabendo agora que o presidente da República resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. O Fux presidia a Suprema Corte. E até sniper ele colocou no teto do tribunal. E depois ficou se gabando de ter sido guardião da democracia brasileira. Não é. A propósito, são muito pertinentes observações, principalmente aquelas feitas por estudiosos dos movimentos militares, da ditadura militar. O que é dura? Eu fui estudante de colégio público e universidade pública. Eu sei o que é a ditadura. Não parece. Eu sei as consequências da ditadura. Não parece. Eu sei como se promovem os atos da ditadura. Não parece. Aí o Fux cita o Hélio Gaspari. E o Gaspari podia ter ficado sem essa, hein? Olha a merda aí. Eu vou transcrever apenas a conclusão final do historiador. Colocando-se a trama golpista de 2022. No mesmo processo do 8 de janeiro de 2023, esticaram-se as pernas e o pescoço do bicho, encolhendo-lhe a cabeça, ficou bonito. Até elegante. Mas é uma geral. No escrito denominado
criado uma girafa no Supremo. A girafa é uma espécie de cavalo deformado. Na opinião do Fux e do Gaspari, nesse caso aí desse artigo, teria uma certa forçação de barra em unir a trama golpista de 22 e diante ao 8 de janeiro de 23. Tu tava fora do Brasil, irmão? Estabelecidas essas premissas, passa o senhor presidente e a grande turma a analisar individualmente as condutas imputadas pela denúncia a cada um dos imputados. Aí o Fux vai começar pelo CID. A quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o CID, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. O cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Mauro Cid não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa. Não tem explicação. Imagina um Kid preto que participou de uma sucessão de golpes, estava lá em todas as cenas do crime e ajudou a coordenar um plano que mataria a chapa eleita e o Careca, Maridão de Dona Vivi. Os fundamentos que levam a essa conclusão são os seguintes: não há qualquer prova nos autos que o réu se uniu com mais de 4 pessoas em unidade de desígnio para, de forma duradoura, praticar um número indeterminado de crimes destinados à tomada do poder do Brasil. Você tá falando sério? Ladrão sobe a rampa? Não. Aí o Fux absolveu o Cid do crime de organização criminosa. Pro Fux, toda a organização da trama golpista não configura a organização criminosa. Os militares são muito desorganizados. São organizados, que nós não somos... Os militares são organizados. Pelo visto não são. Passa agora a imputação de cometimento de crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Abolição violenta e golpe de Estado. 359N, 359N. E como o Fux defendeu a absorção dos crimes, ou seja, caso você não esteja lembrando que as duas coisas seriam a mesma coisa, na verdade, ele vai falar em um só, no de abolição do Estado Democrático de Direito. O cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, e especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Mauro César Barbosa Cid deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E olha, isso aí é bem importante, porque o Fux está inocentando o Jair desse crime aí. Então é daí que vem ajudante de ordens. É que talvez ele recebesse ordens. Claro, senão seria ajudante de surpresas. O Fux cita alguns exemplos que fizeram ele condenar o Cid e fala daquela reunião dos Kids pretos na casa do Braga Neto. Que é um bosta. Os participantes da referida reunião estavam em busca de uma ação capaz de impedir a posse do novo presidente eleito naquela ocasião. A execução de um ministro supremo, O cachorro do Supremo. operação violenta que teve início material com monitoramento realizado, certamente geraria esse resultado criminoso pretendido de abolir o Estado Democrático de Direito. E com certeza tudo sem o conhecimento do Jair. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Pode ter certeza, eu sou o responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer no meu ministério. Aí, ó. O Cid era só um ajudante de surpresa mesmo, gente. Talvez ele recebesse ordens. Claro, senão seria ajudante de surpresas. Sobre esse tópico, o colaborador informa ainda, mas sem provar, que teria sido o então presidente da República que formulou esse pedido de monitoramento. O que há de prova nos autos, contudo, é a confissão do colaborador de que solicitou o monitoramento do ministro Supremo para verificar sua localização e viabilizar sua violenta execução. Qual é a chance do Cid ter feito qualquer coisa pelas costas do Jair, gente? E o contexto informa também, né? O que é uma prova? É o somatório de indícios. O Bolsonaro não exatamente amava o Alexandre de Moraes. Quando é que eu ataquei o Alexandre de Moraes? Me responda aí. Jamais ele ia querer que o Xandão sumisse. O presidente só acha que o ministro Moraes ele é parcial para estar presidindo a presidência do TSE? Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. Os próprios atos dele bem demonstram. Você não vê um ataque meu. Sai, Alexandre de Moraes! Você quer o presidente, Alexandre de Moraes? Refém teu. Alexandre de Moraes, esse ditador! Esse pessoal da PF, Alexandre de Moraes, come na tua mão. Você ultrapassou todos os limites, Alexandre de Moraes. Todos os limites. Alexandre de Moraes vem com essas baixarias. Isso não é papel de homem, é de moleque. É de moleque. Mas a pessoa vai ser reenquadrada, vai se enquadrando, vai vendo que a maioria somos nós. Repito, Alexandre, seja homem uma vez na vida, Alexandre. Foi o Alexandre de Moraes que vazou. Deixa de ser um patife, Alexandre de Moraes. Um patife. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi pro Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Essa é uma atitude de
de canalha! Você tá ajudando a enterrar o Brasil! Uma linda relação de amor, e o Cid só foi condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E bora pra outro réu. Passo agora, senhor presidente, a Almir Garnier dos Santos. E a gente já avisa que o Fux conseguiu a proeza de absolver o mais golpista dos comandantes. Como assim? Todos são golpistas. Golpista. O golpe só não foi dado porque os membros do governo Verde-Oliva implodiram qualquer chance de um golpe dar certo. Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza, porque tá cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Nós não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição e que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle que, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. Mas entre eles, o que tinha as maiores tendências golpistas era o Garnier. Na Praça dos Três Poderes, no dia 10 de agosto, mesmo dia da votação da PEC do voto impresso no Congresso Nacional. Segundo as alegações finais, as investigações demonstram que o desfile fora planejado nos bastidores do governo, com a finalidade de intimidar o parlamento, compelindo a votar favoravelmente a referida emenda constitucional. Exatamente isso. Versão com a qual eu absolutamente não acuso. Aí é aquele negócio, né? Não basta a mulher de César ser honesta, ela deve parecer honesta. Lembrando que isso foi em agosto de 21, a votação do voto impresso. Um desfile militar que aconteceu com a presença do presidente Jair Bolsonaro, exatamente no dia em que existem muitas críticas ao governo por conta da votação da PEC do voto impresso no Congresso. Lembrando também o contexto da escalada de tensões naquele ano, culminando no 7 de setembro de 21. Se a intenção não era intimidar, percebendo que havia a possibilidade de ser percebido assim, e é óbvio que ia ser percebido assim, que tal então passar os tanques por fora de Brasília? O mínimo! Exatamente para que a mulher de César pareça honesta. Mesmo que já tivesse planejado, decidir manter significa pra caralho. Ah, com certeza aquele desfile não tinha nada a ver com militares intimidando civis, não. Inclusive, gente, militares brasileiros são conhecidos por nunca intimidar os civis. O comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Pro Fux foi tudo uma terrível coincidência de datas. E o Fux também não viu nada de errado no Garnier não passar a porra do cargo. Pela primeira vez desde a redemocratização do país, a passagem de cargo na Marinha aconteceu sem o comandante anterior. Normalíssimo, gente. Normal! Resta patente que a conduta narrada na denúncia e atribuída ao réu, Almir Garnier dos Santos, está muito longe de corresponder a de um membro de uma associação estável e permanente, estruturalmente ordenada com divisão de tarefas voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes punidos com a pena máxima superior a 4 anos. Essa é a definição típica da lei. A mão tem que entrar na luva. Os fatos têm que corresponder ao tipo penal. Dá pra dizer que não havia organização nenhuma? Não dá. Não dá. E o Fux não parou de falar que a mão tem que caber na luva. Insuportável! O cabeça de peruca abala qualquer pacifismo. Em 7 e 14 de dezembro de 2022, ocasião em que o réu teria aderido à suposta organização criminosa, que não é uma organização criminosa. Organização criminosa. Tá direito, porra. A mera presença em 2 reuniões seria insuficiente para a caracterização do crime de organização criminosa. Pois é, o Fux comprou todo aquele cretinismo do Garnier. Ao invés do Garnier se cuidar, foi o Fux que cuidou do Garnier. E é por essa razão que eu, considerando todo o acervo probatório, as premissas teóricas e a categorização jurídica dos fatos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Almir Garnier pelo crime de organização criminosa armada, da imputação de cometimento do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito do crime de golpe de Estado. O cara não fez absolutamente nada. E é chegada a hora do... Imbrochável! Cala a boca! E o cabeça de peruca já começou dando uma voadora no... Cabeça de piroca! Senhor
presidente, eu passo agora ao réu Jair Messias Bolsonaro. Jair! Chato. E o faço com a seguinte digressão. É lição elementar de direito que as funções de acusar e julgar devem ser exercidas por sujeitos distintos. Pô, toda hora isso, cara. Modo a preservar a imparcialidade do julgador. Pô, toda hora isso, cara. Garantir a efetividade do direito de defesa. Pô, toda hora isso, cara. E assegurar um julgamento conforme o devido processo legal. Aplicando essas lições a este julgamento, tem-se que não cabe a nenhum juiz assumir o papel de inquisidor. Pô, toda hora isso, cara. Vasculhar mais de 70 milhões de megabytes de documentos à procura das provas que se encaixem na retórica acusatória e nem corrigir contradições internas encontradas na sua versão dos acontecimentos. Aí, nesse momento, se o Cabeça de piroca arremessasse um copo d'água no Cabeça de peruca, ainda assim o careca estava coberto de razão. De novo, é aquele negócio que o Marcos Nobre falou. Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? A impressão que dá é que o Fux está sendo mais duro nas palavras do que os advogados do Bolsonaro. Nenhum deles, por exemplo, falou em juiz inquisidor. A petição do Ministério Público não me pareceu cuidar de realizar uma descrição típica, individualizada das condutas dos agentes, preferindo adotar uma narrativa... Narrativas. É narrativas! Que me pareceu desprendida da cronologia dos fatos alegados. Teu cu! Consoante já exposto previamente, condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime previsto no 359-M do Código Penal, pois ao criminalizar a tentativa violenta de depor o governo legitimamente constituído, pressupõe a prática de conduta tendente a remover o mandatário do cargo ocupado, e era ele o mandatário do cargo ocupado. Resta fora dos limites semânticos do tipo penal. Pois é, e é por isso que são dois crimes, com objetivos diferentes. E nos dois crimes, o Jair é muito culpado. E nem precisava da delação. Basta a retórica dele, as ações dele quando ele era presidente. Ele mesmo se incrimina por livre e espontânea vontade. E foi assim também na pandemia, hein? Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Tem prova pra caralho. Querem mais comprovação do que isso? O que é uma prova? É o somatório de indícios. O comportamento do mandatário que se encontra no exercício do cargo, mas viola os deveres e limites a ele inerentes com o intuito de perpetuar-se no poder o chamado autogolpe. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Aqui, peraí, uma explicação. Direito é uma porrada de expressão latina, né? O Fux agora vai falar de analogia in malam partem, ou seja, em prejuízo do réu, ao contrário de in bonam partem, a favor do réu. É a aplicação de uma lei para prejudicar uma pessoa, quando se usa uma norma para uma situação semelhante à que ela foi criada, mas de forma que a situação da pessoa se torna pior do que seria sem essa extensão da lei. Isso não pode acontecer. Repito que a criminalização de tentativa de autogolpe, por analogia in malam partem, do artigo 359 do Código Penal, abriria um gravíssimo precedente de analogia em malam partem. E eu citei desde o início. Nós, juízes da Suprema Corte, criamos precedentes vinculativos a mais de 18 mil juízes. E seria um precedente muito perigoso para a responsabilização penal de agentes políticos, com base em alegações genéricas. Não, brother. De abuso de suas prerrogativas e de ingerências indevidas nas funções dos outros poderes. Presta atenção que isso aqui é importante. Também não se pode aceitar a pretensão acusatória de imputar ao réu a responsabilidade pelos crimes praticados por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023, como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. Porra, vai tomar no cu, porra! Se for continuar nessa toada aí, daqui a pouco o Fux está dizendo que o dia 8 foi obra de petistas infiltrados. Em certo trecho, afirma que no dia 8 de janeiro de 2023, a violência e os atos de depredação eram frutos de uma estratégia sistemática. Correto. Sustentada por um discurso contínuo de contestação à vitória eleitoral. Correto. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. De incentivo à ruptura institucional. Correto. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não encontra amparo na legislação criminal a pretensão de considerar alguém partícipe de um crime praticado meses ou anos depois, por terceiros, com os quais
não possuem qualquer relação. Você é maluco, é? O nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Esse Braga Neto é o nosso exército. Então, somente por ter proferido palavras e falas genericamente É o caralho. considerados como incentivo à ruptura institucional. Juro dar a minha vida pela nossa liberdade. O mais importante que a vida é a liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Se um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Seria igualmente absurdo, por exemplo, considerar partícipe de um atentado à vida de candidato à presidência da República, como ocorreu, todos aqueles que houvessem proferido discursos inflamados e críticos à sua pessoa, criando um ambiente de incentivo à violência. Já imaginou se as correntes políticas contrárias que têm a liberdade de expressão e o jogo democrático, o jogo político é assim? Se pudesse imputar ao candidato opositor uma incitação que levou à violência contra o candidato à presidência da República? Que loucura. Agora, ninguém fala que o Adélio é filiado ao PSOL, né? O Adélio, quando o esfaqueou, ele já não era filiado ao PSOL, já tinha 4 anos. Mas o Fux tá conseguindo se superar nessa cretinice aí. O que ele tá falando é que se a gente condenar o Bolsonaro pelo dia 8, a gente teria que condenar o quê? O PT, o Haddad, o Lula, pela facada no Bolsonaro. Tá falando sério? E o candidato à época era o Haddad. Pô, logo o Haddad, que é o mais elegante dos petistas, e incapaz de proferir uma frase violenta. E pelo Fux também não teve nada de errado com a atuação da ABIN. Ainda sobre a ABIN paralela, a acusação faz referência a uma reunião ocorrida em agosto de 2020, na qual Ramagem, Jair Bolsonaro, Heleno e advogados de Flávio Bolsonaro reuniram-se para discutir ações contra servidores da Receita Federal envolvidos na elaboração do RIF que originou investigação no Supremo Tribunal Federal. Sequer se demonstrou, quanto a isso, a efetiva utilização da ABIN, havendo mera referência a discussões, tratando-se então de mera cogitácio. Porra nenhuma, rapaz! Pô, o advogado do Bolsonaro caguetou o Heleno, o Ramagem e o Jair. Hoje, inclusive, uma das ex-advogadas do senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Globo News, ao programa Estúdio I, e disse que se sentiu perplexa, se sentiu chocada. Ela usou a expressão, fiquei em choque ao perceber, né, quando chegou para a reunião, que o ex-presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, estava presente ali. Ela, teoricamente, segundo ela afirmou a Globo News, participaria de uma conversa com o general Heleno, o que também é questionável. Pois é, Heleno e Ramagem, os chefes do GSI e da ABIN. Super normal! Normal! Se isso já não é, por si só, é um pouco delicado, mas ela se surpreendeu tanto com a presença do delegado Ramagem, quanto com a presença do então presidente Jair Bolsonaro. Então, realmente, é uma história que parece um exemplo clássico, categórico, de utilização do aparato estatal para benefício próprio, né? Quer dizer, ferindo completamente aquele princípio da impessoalidade, né? Dos servidores públicos, no caso. Então, é muito grave. Era mais uma evidência de que a ABIN estava a serviço do projeto de poder do Bolsonaro e da proteção da família dele, claro. Quando chegar a vez do Heleno, o Fux vai voltar ao caso. Mantenha sua calma que vai ficar ainda melhor, hein? Passo na sequência as condutas envolvendo ataques ao sistema eleitoral. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Conforme a versão acusatória expõe. Afirma o parquê que Jair Bolsonaro planejou a propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação. Correto. E adotou uma narrativa subversiva e mobilizadora. Pra caralho. A gente quer independência do voto e impresso auditável. Entretanto, conforme afirmei anteriormente, não se pode admitir que possam configurar a tentativa de abolição do Estado Democrático de direito, de discurso ou entrevistas. O que é uma prova? É o somatório de indícios. Ainda que contenham questionamentos contra a regularidade do sistema de votação ou rudes acusações aos membros de outros poderes. A simples defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada narrativa subversiva, conforme o fundamento que se adotou aqui. Não é isso, nem um pouquinho. Não é uma simples defesa de mudança no sistema de votação. É um inédito e sistemático ataque ao sistema eleitoral, com o objetivo, claro, de descredibilizar as eleições. E se o voto impresso tivesse sido implementado mesmo, com o objetivo de questionar toda e qualquer urna do país. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Eu fui o presidente da TSE, eu até era muito criticado, porque eu dizia que a urna eletrônica era igual uma torradeira. Botou na tomada, funciona, tirou, não funciona. Mais ou menos!
O Fux fala sobre a live daquele Serimedo, aquele argentino que estava questionando as urnas eletrônicas aqui no Brasil. Você quer, hipoteticamente, uma live no exterior seria capaz de abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. É o somatório de indícios. Pois é, nenhum dos elementos individuais dessa porra toda é capaz de abolir o Estado Democrático de Direito. Mas quando você junta tudo... É o somatório de indícios. E sabe quem disse que uma live somente, ela individualmente, seria capaz de abolir o Estado Democrático de Direito? Ninguém falou que aquela live especificamente daria um golpe ou resultaria num golpe de Estado, porra! Mas sim que ela é parte de todo um processo de uma blitzkrieg contra o sistema eleitoral. Registro que a confiabilidade das urnas eletrônicas já foi ao longo dos anos. E sempre ocorreram questionamentos públicos inflamados por políticos de direita e de esquerda do sul ao nordeste do país. Sei que com isso tenham se abalado as instituições democráticas brasileiras. De novo, uma coisa é fazer críticas às urnas eletrônicas, ao processo de votação, a seja o que for. Isso é do jogo. Outra coisa é fazer um ataque sistemático às urnas eletrônicas para desacreditar um sistema de votação e um sistema eleitoral. Quem da esquerda promoveu um ataque sistemático ao sistema eleitoral? Não dá para comparar o que o Bolsonaro fez e faz com qualquer coisa minimamente análoga a isso que a esquerda possa ter feito. É a boa e velha... Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz? Ao contrário, as instituições se legitimam e se fortalecem pelo livre debate público, enfrentando todos os argumentos falaciosos e demonstrando que o Brasil realiza eleições seguras. As instituições democráticas se fortalecem apesar de figuras como o Fux. As instituições não se dobraram, algumas poucas delas, né? Exatamente porque alguns ministros do STF foram uma barreira final às sucessivas tentativas de golpe. O que o Fux está acusando, tal qual um comentarista da Rádio Pan-Americana S.A. são os excessos, entre aspas, de quem segurou a porra da democracia brasileira na unha. No episódio anterior, o Fux falou até em regime de exceção. Olha, o Fux devia cobrar honorário, hein? Tá aí sendo o melhor advogado de defesa. No outro ponto, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o réu Jair Bolsonaro teria interferido no relatório elaborado pelo Ministério da Defesa no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. Gente, tá na cara! Tá na cara! Porra. Pois desautorizara a divulgação do relatório de fiscalização elaborado pelo Ministro da Defesa. O referido relatório foi encaminhado pelo então Ministro da Defesa ao TSE, assinalando que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Então tudo bem. O Fux simplesmente assinou embaixo daquela nota ridícula do Paulo Sérgio, Guararapes, um dia depois da já tardia publicação do relatório. Posteriormente, em 10 de 11 de 2022, o Ministro da Defesa divulgou nota oficial esclarecendo não ter sido descartada a possibilidade de fraude. Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando. Exatamente isso. Pois é, qualquer cretinismo da defesa, o Fux já estava abraçando pornograficamente. Sexo selvagem. Lembra da tentativa de anular as urnas antigas, o que daria a vitória pro Jair? Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Porque a soma das urnas novas, e tem todo o cadastro, dá uma vitória pro presidente Jair Bolsonaro de 1.078.000 votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios. Ficou fácil demais. Fux também não viu nada de errado ali. Mas calma que ainda vem uma comparação incrivelmente absurda. É a primeira vez que um candidato à presidência da República provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, aquela corte eleitoral foi instada pelo partido do candidato derrotado à realização de uma auditoria especial do sistema de votação. Em vez de rejeitar de plano a pretensão e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria e, posteriormente, apresentar o resultado à sociedade. O Aécio tem culpa no cartório? Tem, né? Mas não dá pra comparar o que o governo Verde-Oliva fez, o que Bolsonaro fez, com a auditoria de 2014. E o que vai a seguir, nem o advogado do Jair teve coragem de dizer, hein? Sou ousado! De qualquer sorte, as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República apenas denotam que o réu Jair Bolsonaro tinha o intuito de... Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Buscar a verdade dos fatos sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. Vocês são de sacanagem!
bobagem! Eu nunca fugi da verdade. Só faltou mandar um... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porra, isso aqui é busca pela verdade? A fraude está no TSE. Quem se prepara? Um último evento narrado na peça acusatória, no contexto de ataques ao sistema eleitoral, diz respeito ao manejo indevido das forças de segurança pública para dificultar a votação de eleitores no candidato da oposição em 19/10/2022. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro Lula. Quanto a isso, o Ministério Público em momento algum apresentou provas da ciência ou da participação de Jair Bolsonaro nos fatos. Ele não sabe de nada, ele não sabe de nada. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Eu sou o responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer no meu ministério. O Fux falou daquela reunião dos kids pretos no salão de festas de um prédio. O que deixou ele escandalizado? É a reunião dos kids pretos em 28/11/2022 que resultou na formulação da Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, sendo esta um dos instrumentos de pressão sobre o alto comando do Exército. Segundo a Procuradoria-Geral da República, alega-se que a reunião tinha como pauta planejar e executar ações concretas para garantir a assinatura do decreto golpista e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. A alegação me causou perplexidade, considerando que a reunião foi realizada em um salão de festas de um condomínio da Asa Norte, Brasília, onde o pilotis é aberto ao público e não há privacidade necessária para discussão de assuntos tão sensíveis. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Vamos só dizer que, se você é de Brasília, você sabe que não é porque os prédios não são gradeados, que o piso térreo dos prédios é de acesso livre a qualquer pessoa, que o salão de festas é de acesso livre a qualquer pessoa. Não é. Ou seja, é muito possível ter privacidade nessa reunião no salão de festas de um prédio da Asa Norte. Não fode, porra! Porra, muito técnico o voto do Fux, né? Técnico. E o Fux tem a pachorra de dizer que a carta de oficiais da Ativa ao comandante do Exército era inofensiva. É, meu pau. Na sua gengiva. O depoimento do general Freire Gomes, reitera que foram adotadas providências imediatas. Esse tipo de procedimento dessa carta de militares da Ativa é inaceitável do ponto de vista da hierarquia e disciplina do Exército. Então, inconcebível e de imediato, tomamos as providências. Porra, o Freire Gomes Freire tava escrevendo nota golpista à torto e à direito, porra. O Exército diz que identificou 37 militares que assinaram a porra da carta. Mas, no fim das contas, só 4 coronéis vão ser julgados. Uma festa danada. De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo, entre 2005 e 2015, a Justiça Militar julgou 299 casos de maus-tratos, lesão corporal e tortura nos quartéis do Exército, Marinha e Aeronáutica. Nenhum foi parar na Justiça Federal. Nenhum. Cerca de 95% dos condenados pela Justiça Militar são jovens soldados temporários e recrutas de 18 anos. Entre os militares de alta patente, a impunidade costuma reinar. Nem tinha que existir justiça militar, porra. E sempre lembrando que a reação dos comandantes deveria vir ainda em 2022, quando começou-se a falar da carta. Mas, obviamente, isso não aconteceu. Por que será? Quanto às mensagens recuperadas do aplicativo de WhatsApp de Bernardo Romão Correia Neto, que transpareciam a pauta da reunião, não há qualquer registro de ação violenta sendo cogitada. O texto indica apenas o seguinte: falta de coesão da força. É golpe. NSC de atuação no curtíssimo prazo. É golpe. 2. NSC NEC de alertar os C1000 acerca da realidade. É golpe. 3. LRLZ. Ações concretas no campo informacional com estratégia. É golpe. 4. Criação de gabinete de crise. É golpe. Inicialmente no campo informacional. Proposta no COTER. O EB deverá falar com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário. É golpe. Estado final desejado. O estabelecimento de laços de confiança entre o PR e o comandante EB, Centro de Gravidade, Alexandre de Moraes. É golpe. E pro Fux tá tudo bem. Então tudo bem. Acrescente que a única prova da ciência do réu Jair Bolsonaro sobre a carta em questão, ela consiste em mensagens trocadas entre o co-réu Mauro Cid e Sérgio Cavalieri, em que o segundo pergunta se o primeiro sabe disso. E o primeiro diz sim. Essa é a prova
tênue, é insuficiente, completamente insuficiente. O que é uma prova? É o somatório de indícios. Nos pontos em que a delação do Cid é ruim para os golpistas, o Fux ignora. A ignorância não é uma virtude. Quando é a favor, aí ele sai acreditando loucamente. Alegria. Na cabeça do Fux, o Bolsonaro, coitado, não sabia de nada. Impossível. Ou pelo menos que não tem evidência suficiente pra demonstrar que ele sabia de tudo. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! Ou sabia de muito? E lembra que o Alexandre de Moraes deixou claro que o papo de estado de sítio ou de defesa só veio depois da multa de 22 milhões pro... Senhor Valdemar. Tudo sugere assim que nas reuniões de novembro de 2022 houve uma mera cogitação de emprego da medida de garantia da lei e da ordem. Não, brother. Como fruto da irresignação do réu quanto a um insucesso de sua representação apresentada ao TSE. A cogitação é insuficiente para a configuração do crime do artigo 359-N do Código Penal. O Cid tinha enviado pra si mesmo no WhatsApp uma minuta golpista. E... Isso é uma carta de lamentação. É meu pau em sua mão. Isso é uma carta de quem se sente injustiçado. Teu cu, isso aí, teu cu. O que se sabe dessa minuta se limita aos seus considerandos. E ao trecho em que dispõe: declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. Aconteceu alguma coisa? Nada. Teu cu! Aconteceu sim. E dentre os acontecimentos, esse aqui foi o mais delicioso. Consiga-se que durante busca e apreensão realizada na sede do Partido Liberal, quase um ano e meio após os fatos, em 8 de fevereiro de 2024, a Polícia Federal encontrou um documento impresso de idêntico teor na mesa do réu Jair Bolsonaro. Pois é, e o lance é que, se tivesse acontecido alguma coisa, não teria nenhum STF para julgar os golpistas bem-sucedidos. Pelo visto, talvez o Fux ficasse no STF. Tem que ser falado. E olha a descrição. Já julguei casos de encontro fortuito de documentos que não tinham nada a ver com nada. Tá, mas não é o caso agora, né? Teu cu! O Fux jura que o Bolsonaro só daria um golpe se fosse dentro da lei. É piada, é humor. De qualquer sorte, a Procuradoria-Geral da República admite que se tratava apenas de um esboço rudimentar e incompleto. Porra nenhuma. Ao aduzir que se utiliza o termo minuta indicando um anteprojeto e não uma redação final publicada. Ah, bate a merda, cara. Se é assim, digo eu, resta evidente que se trata de mera documentação da cogitácio. Não é. Porra, puta que pariu. Ou quando mundo de um ato preparatório, mas jamais poderia se afirmar que houve início de execução de abolição do Estado Democrático de Direito. Onde é o começo, Fux, então? A implementação do Estado de sítio dependeria não apenas da deliberação democrática do Congresso Nacional, mas também da participação do presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, dos líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, dos líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, dos ministros de Estado, da Justiça, da Defesa, do Planejamento e das Relações Exteriores e dos comandantes da Marinha. Já está desvirtuando já. É contraditório imaginar uma tentativa de abolição do Estado democrático com a autorização e a participação ativa dos membros do Congresso Nacional no pleno exercício de suas prerrogativas. Exatamente. Você acha que o Bolsonaro ia consultar o parlamento? Se bem que esse parlamento aí, tomado por apoiadores do Jair, sei não, hein? Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu, porque rolo o osso junto com ele lá. A minuta narrada pelo Parquet, prevendo a prisão de autoridades e a convocação de novas eleições, que teria sido entregue diretamente ao réu Jair Bolsonaro, não veio aos autos em momento nenhum. Trata-se de mera ilação baseada no depoimento de Batista Júnior. Imagina uma mera ilação do comandante do Exército que autorizou aquele acampamento golpista. O ajudante de ordens disse que o Bolsonaro discutiu prisão de ministros. O então comandante do Exército confirma, mas pro Fux é tudo ilação. É meu pau em sua mão, porra. Essas contradições e falhas, que no meu modo de ver estão intrinsecamente na acusação, vão se tornando cada vez mais, no meu modo de ver, com a devida vênia, insustentáveis. Ah, bate a merda, cara. Não há provas que sustentam um édito condenatório. O édito condenatório tem que trazer paz de espírito pro juiz ao condenar. Porra, puta que pariu. Olha, quem tá absolvendo é quem não vai ter paz de espírito, hein? Porra, caralho, porra. Com a própria consciência, hein? Sobre a dinâmica da reunião de 7 de dezembro de 2022, apenas se sabe terem sido projetados em uma tela os considerandos de uma minuta que, segundo Freire Gomes, apresentava aspectos que remetiam a uma possível GLO, um estado de defesa ou de sítio, mas muito superficial. GLO é garantia light da ordem. Freire Gomes destacou que não se tratava de uma minuta pronta ou completa, mas apenas um apanhado, uma memória. Eu
eu não diria um documento? É a caceta bem dura do jumento. Nada obstante, o Ministério Público afirma que o réu Jair Bolsonaro teria, nessa reunião, pressionado os comandantes das Forças Armadas para obter apoio. Freire Gomes esclareceu que o presidente apresentou apenas como informação e nos disse que aquele era apenas para que nós soubéssemos que estavam desenvolvendo um estudo sobre o assunto. Não nos demandou qualquer opinião sobre o assunto. O crime do Bolsonaro foi dar ciência aos comandantes do seu plano golpista. Não teve qualquer pressão do Bolsonaro não, gente. Não combina com o perfil do rapaz. Os comandantes das Forças Armadas não tiveram nem tempo de entregar os cargos. Numa reunião, o novo ministro da Defesa, General Braga Neto, comunicou a mudança por decisão do presidente Jair Bolsonaro. É de se reiterar os termos que Freire Gomes utilizou para se referir à minuta apresentada na reunião em questão, limitada aos considerandos, afirmando que era muito superficial. Um apanhado, sequer constituindo um documento, pois apenas estavam desenvolvendo um assunto. O presidente está caminhando para o golpe de Estado. É um golpe. Ele tá buscando um golpe. Um estudo sobre o assunto. Tudo indica, por conseguinte, que nada saiu do plano da mera cogitação. E é engraçado que, quando é pra fuder com o Bolsonaro, a delação do Cid não serve pra nada. Mas, quando é a favor do Jair... Rememore-se, Coronel Mauro Cid categoricamente afirmou que o ex-presidente não assinaria esse documento. Então, tudo bem. Daí, Bolsonaro, descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na Constituição. Discutir hipóteses de dispositivos constitucionais, isso não é crime. E aquele que não é mais ministro Luiz Fux realmente comprou todas as merdas da defesa do Jair. É impressionante. Quisesse o réu prosseguir no intercrimes em direção a um autogolpe, ele não precisaria convencer os comandantes das Forças Armadas a apoiá-los, pois a substituição destes é prerrogativa do presidente da República, consoante o artigo 4 da Lei Complementar 97. O problema não foi que os comandantes não toparam. O problema é que o governo Verde-Oliva implodiu todas as condições pra porra de um golpe. Os americanos, pela primeira vez, posaram de democratas em plena América Latina. Isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle. Demais disso, qualquer início de ato executório envolvendo o emprego de Força Armada dependeria necessariamente da edição de um decreto formal pelo presidente da República. Na medida em que o artigo 15, caput, da Lei Complementar 97 é claro ao dispor que o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria é garantido dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação de operação de paz é de responsabilidade do presidente da República. Pois é, estado de sítio e de defesa é isso aí e tal, mas pra quê? No quê? No cu! O Bolsonaro iria usar? Ele tava cogitando isso pra fazer o quê, caralho? Pô, daqui a pouco o Fux tá citando o Ives Gandra Martins. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Ah, agora eu entendi! Entretanto, o réu Jair Bolsonaro jamais procedeu nesse sentido, limitando-se, segundo as provas dos autos, ao campo da mera cogitação impunível. É tudo cogitação, tudo hipotético. É tudo um grande... Tudo pode ser, só basta acreditar. Porra. O crime dos caras é cogitar demais, imaginar demais, sonhar demais. Eu quero dormir, porra! Eu prossigo agora para a apreciação da reunião entre Jair Bolsonaro e o general Estevão Teófilo, então comandante do Comando de Operações Terrestres COTER, no dia 9/12 de 2022. Essa é a reunião em que o então comandante do Exército, sabendo das aspirações golpistas do Bolsonaro, autorizou o encontro e depois não teve qualquer curiosidade em perguntar ao seu subordinado qual a pauta da reunião. Por que será? A Procuradoria-Geral da República afirma, quanto ao general Teófilo, que o seu apoio ao plano de ruptura institucional significava, àquela altura, a possibilidade de consumação do golpe do Estado. Nada obstante, a narrativa ministerial, a realidade é que o COTER não comanda tropa nenhuma, tendo função limitada à orientação do preparo das forças terrestres. Os golpistas do 8 de janeiro também não tinham tropa, gente. E o Fux condenou todo mundo. Pois é, na cabeça do Fux, os golpistas iam sempre seguir as 4 linhas da Constituição. Pois é, cara, eles amam e morrem por essa Constituição aqui, ó. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Conquanto afirme a acusação, teria ocorrido atos executórios de um atentado violento ao Estado Democrático, não há nos autos nenhum documento produzido no âmbito das Forças Armadas, demonstrando que houve organização, preparo ou emprego das forças militares em desacordo com o ordenamento vigente.
inteligente. Diz aí, Valdemar, por que não tem? São organizados, que nós não somos, os militares são organizados. Ah, não houve organização, preparo ou emprego nenhum. Vídeos inéditos obtidos pelo Estadão mostram que os militares tiveram uma participação mais ativa no acampamento golpista do que se sabia até o momento. Mas sim, isso é possível. Esses vídeos mostram que militares usaram maquinário do exército para fazer obras de terraplanagem em uma região aqui do acampamento golpista para tornar o terreno menos acidentado. Caralho! E permitir que os manifestantes golpistas tivessem mais conforto e pudessem transitar sem transtornos. Pois é, né? Nós sabíamos que ali tinham famílias de militares da ativa que não concordavam com o resultado eleitoral. Tinha esposa de generais. Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas, uma celebridade. Tamo junto, pelo Brasil, né? Brasil, selva. De gente importante que a gente não podia fazer nada. A mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. E esse detalhe aqui é maravilhoso, hein? Esses vídeos foram entregues à Polícia Federal pelo jornalista Wellington Macedo. Ele está preso por suspeita de envolvimento no atentado à bomba do aeroporto de Brasília em dezembro de 2022. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. O Wellington entregou essas imagens para a PGR querendo um acordo, mas eles não aceitaram. E foda-se que o acordo não foi feito. Bastava isso aí para prender o comandante do exército. Falo com tranquilidade. Uma mensagem de áudio enviada pelo coronel Mauro Cid ao general Freire Gomes. Freire Gomes, às 9h32 do dia 9/12 de 2022, IPJRA 440196 de 2023. O primeiro diz, referindo-se a Jair Bolsonaro, o seguinte: e o que ele comentou de falar com o general Teó? Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta de bater papo, né? Muito legal, muito bacana, muito gentil ele. O crime do Bolsonaro é ser um bom conviva. Esse cara tem que tomar cerveja comigo. E bora pra reunião, que foi uma torta de climão maravilhosa. Isso foi confirmado por todos os presentes nos seus interrogatórios. Então, a reunião ocorrida em 14/12 de 2022, da qual participaram, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, Guararapes, o general Freire Gomes, o brigadeiro de maconha, o brigadeiro Batista Júnior e o almirante Garnier. É incontroverso que Jair Bolsonaro não estava nessa reunião. O fato do Bolsonaro não estar nessa reunião não significa que ele não tinha agência sobre ela, comando, participação de qualquer natureza. E ninguém disse o contrário, ninguém disse que o Bolsonaro estava lá. Caralho. O que o Fux está querendo provar é que todo mundo agia à revelia do Jair. Claro, senão seria ajudante de surpresas. O réu está sendo acusado por um documento cujo teor exato não é conhecido, de origem incerta, e apresentado em uma reunião da qual nem participou. Pro Fux é normal estarem lá os comandantes discutindo o golpe. E pior que ele não tá errado não, hein? Infelizmente. Antes que pudesse abrir o envelope e ler o documento, o então ministro da Defesa foi interrompido de plano pelo brigadeiro Batista Júnior, que lhe perguntou se o documento previa a não assunção do presidente eleito, ao que Paulo Sérgio reagiu ficando em silêncio. Significa pra caralho. Como se nota, a versão apresentada pelas testemunhas é a de que o documento sequer foi apresentado ou lido, mas acreditam pela reação do então ministro da Defesa que abordaria medidas capazes de impedir a posse do novo presidente. A rigor, o documento sequer chegou a ser discutido. Pô, Fux, existiu, o documento já é bizarro pra caralho. Portanto, não há amparo nos elementos probatórios que corroborem a acusação de que a minuta do decreto apresentado ao alto comando do Exército previa medidas de intervenção nos demais poderes, incluindo a prisão de autoridades. Logo, se nota que minutas sem um conteúdo definido, modificadas em várias vezes, não pode ser consideradas ato executório de crime algum. Se for esperar ter golpe pra ser punível, fudeu, né? Outro elemento de prova indicado pelo Ministério Público diz respeito a um áudio enviado 2 dias depois, em 8/12/2022, às 22h56, por Mário Fernandes ao coronel Mauro Cid, dizendo o seguinte: durante a conversa que eu tive com o presidente, eu disse: pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que, o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição
prescrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, aí na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, esse diálogo, ele não sugere em momento algum que a ação violenta era previamente autorizada. Pelo contrário, estava se queixando que ele não tomava atitude. Bate a merda, cara. Puta que pariu. Na verdade, o áudio demonstra que o Jair Bolsonaro não autorizou nenhuma ação por parte de Mário Fernandes, o que foi motivo de lamentação. E o senhor não fez nada? A gente já perdeu tantas oportunidades. Não é que o Bolsonaro não autorizou, é que ele, sei lá, mudou de ideia, disse que ia fazer e não fez, senão o papo nem existiria. Nós temos já passagens de comando dos comandos de Força Armada, já 20 e poucos. E aí, já vão passar o comando aqueles que estão sendo indicados para um eventual governo do presidiário, né? E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Sendo que ele falou isso aqui, Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Eu ainda não conheço o depoimento integral de Mário Fernandes, que depois recentemente. Mas rapidamente, numa visão televisiva, eu ouvi dizer que elaborou única e exclusivamente para suas as elucubrações aquele documento. Fux inaugurou a masturbação golpista, as preliminares do golpe. E tá dizendo ele que preliminar não é sexo. Uma autoelucubração. Meu pau em sua mão. Meu pau em sua mão é sexo. Mas o Fux passa pro plano Copa 2022. Aquela atrapalhada dos militares em Brasília, prestes a neutralizar o Careca. O mais importante para a análise presente é perceber que não há absolutamente nenhuma prova. O que é uma prova? É o somatório de indícios. Que denote a ciência ou a contribuição do réu Jair Bolsonaro para as ações documentadas no grupo 2022. Vai tomar no cu, bicho! O pessoal tava confabulando isso pelas costas do Bolsonaro, que só era o principal beneficiário da medida. Ajudante de surpresas. O Fux fala daquele documento descrevendo um gabinete de crise e ele continua levantando pontos que nem os advogados do Jair levantaram, hein? Cumpre recordar que a minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise previa a ativação do seu funcionamento de 16/12, ou seja, um dia antes da visita de Mário Fernandes ao Palácio da Alvorada. Não é crível que ele tenha se reunido com o Jair Bolsonaro para discutir um suposto plano retroativo. Pois é, o grande obstáculo seria mudar a porra da data de um documento de texto. Essa porra é esquete, né? Finalmente eu passo aos eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro de 2023. No afã de construir uma narrativa que vinculasse o réu Jair Bolsonaro de alguma forma a atos de vandalismo, janeiro de 2023... Pois é, já emendou um afã e um construir uma narrativa. O voto foi escrito pelo Marcos Rogério. Vai vendo, Brasil! Marcos Rogério! Marcos Rogério. E olha o auge do cretinismo do cabeça de peruca. Mas ainda não há prova de que Jair Bolsonaro conhecia essas pessoas. Cara, de novo, cara! Ou lhes dera ordens. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Na verdade, vieram 40 ônibus para Brasília. Não eram os aquartelados. E essa galera que chegou em Brasília no dia e o pessoal que já tava lá tinha o discurso igualzinho do Bolsonaro. Provavelmente 100% deles votavam no Bolsonaro. Provavelmente 100% deles queriam uma intervenção militar, uma intervenção federal, chame do que quiser, com o Bolsonaro no poder. Eram seguidores do Bolsonaro, caralho! Parece que o Fux estava se controlando pra não falar em infiltrados da esquerda. O general tinha relação com o pessoal acampado no QG do Exército. E aí... O Ministério Público não sustenta nem poderia que todas as manifestações de novembro e dezembro de 2022 seriam criminosas. Aí porque não tem relevância para os autos as conversas entre Mário Fernandes e as pessoas que participaram de alguns atos pacíficos. Intervenção Federal! Forças Armadas, Intervenção Federal! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, SOS! Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. Explica pra gente o que isso significa. É golpe. Intervenção militar pacífica, pessoal. Dessa forma, ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário. Bate a merda, cara. Puta que
pariu. Não faltou esse comando de Bolsonaro? Ele não incentivou isso tudo que a gente está falando? Faltou. O Bolsonaro, eu tive uma conversa com ele depois da posse do Lula, e eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para esse pessoal aí? Eu perguntei para ele. Eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para esse pessoal? Ele falou, falar o quê? Ele estava tão abatido. Porra, vai tomar no cu, porra! Eu falei, Bolsonaro, você não vai falar nada para esse pessoal? Ele falou, falar o quê? Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças. Intervenção federal! Faz parte, repito, do jogo democrático. Mais ou menos! Fique à vontade. Qual é? E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Qual é, Leque? Não vem com essa pra cima de mim, meu jovem. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais. Forças Armadas, Intervenção Federal! Que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Não. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Não. Vamos fazer o que tem que ser feito. O que será que ele quis dizer? Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias, mas reduziu a importância dessa conduta, afirmando que visava apaziguar o setor econômico do país. É porque ele sabia a merda que deu no governo Temer. Aí, de que adianta pedir pra desmobilizar, ninguém desmobilizar, e ele não mandar a sério a PRF pra abrir as estradas? As torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Galoucura desbloquearam trechos interditados de rodovias. E 2, se pediu pra desmobilizar essas manifestações que estavam travando estradas, por que não pedir pra desmobilizar acampamentos na frente de quartéis do Exército que pediam um golpe militar? Foram essas alegações, no meu modo de ver, infundadas. Por meio delas, o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com sujeitos que invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Até o próprio silêncio dele é significativo, porque ele não reprova. Então, evidentemente, ele pode sim ser responsabilizado, apurado, evidentemente, essas ações dele e essas omissões. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não tinha vínculo nenhum, gente. Nenhumzinho mesmo. O pessoal que tava lá nem sabia quem era Bolsonaro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. O líder da seita não tem nada a ver com os membros da sua seita. Zero. Cid igualmente disse que Jair Bolsonaro nunca mobilizou os manifestantes. Aí é que tá a cretinice, porque não diretamente. Vão lá pra Brasília, vão pra frente dos quartéis, peçam intervenção militar, desçam para a Praça dos Três Poderes, destruam os palácios. É óbvio que o Bolsonaro nunca ia dizer isso, gente. E, de novo, quando o Cid cagueta os réus, aí não vale, mas quando o Cid absolve, aí o Fux acredita piamente. Também não há nenhuma prova que Jair Bolsonaro teria vínculo com perfis nas redes sociais que convocaram seguidores para o que chamavam de Festa da Selma, com os dizeres: liberdade não se ganha, se toma. Você quer perder a sua liberdade? Acabou a tua liberdade. Cadê a nossa liberdade? Mais importante que a vida é a liberdade. É a nossa liberdade que está em jogo. A nossa liberdade não tem preço. Assim se rouba a liberdade de um povo. Uma foto de manifestações ocorridas, uma página, senhor presidente, ocorrida em 17 de junho de 2013. Pô, toda hora isso, cara. Quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. E de novo, o Fux fala de 2013, mas curiosamente, dessa vez ele fala em manifestação pacífica e não em black blocs. E o nosso querido ouvinte Acácio Augusto ouviu o último episódio e mandou um áudio falando das muitas e inacreditáveis menções aos black blocs feitas pelo Fux. Vai estar lá numa parte, hein? Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que presta atenção que é importante, pessoal. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605.
Pois é isso mesmo. Doutor Luiz, foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Inocentou o Bolsonaro da porra toda. Ele não tinha absolutamente nada a ver com nada. O crime do Jair é ser inocente demais. Defendi meu pai é inocente. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Mas é chegada a hora do general que é um bosta. Esse bosta Braga que é um neto. Braga Neto era o ministro da Defesa quando rolou aquela palhaçada do desfile de tanques no dia da votação do voto impresso. E... Nas palavras da Procuradoria-Geral da República, o réu sabia do impacto político que o desfile causaria. É óbvio! Sobretudo ao ser executado em um momento de notória tensão política. Pra caralho! Evidentemente, causar impacto político por ser um fato expressivo, mas por meio de um desfile realizado rotineiramente há quase 4 décadas. Não. É óbvio que não. Vocês estão de sacanagem! Vão de forma! Isso não configura atentado ao Estado Democrático de Direito, senão um fato cotidiano da vida política. Ah, vai se lascar, porra! Pois é, e olha que tem muito cretinismo nesse voto aí, mas esse aí talvez seja um dos maiores. Pois é, ele fala em... Desfile realizado rotineiramente há quase 4 décadas. Não, brother. E fala também... Um fato cotidiano da vida política. Teu cu, isso aí, teu cu. Não, isso não é rotineiro, nunca tinha acontecido isso. O que acontece lá em Formosa, aí sim, acontece todo ano, ou sei lá, acontece rotineiramente. Mas passar por dentro de Brasília, do lado do Congresso, na frente do Palácio do Planalto, não, isso não acontece nunca. Na manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou, da rampa do Palácio do Planalto, um inédito desfile de tanques, um inédito desfile de tanques e veículos militares blindados na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Porra! A inédita passagem de mais de 40 viaturas entre jipes, blindados, tanques e caminhões foi justificada como uma forma de convidar o presidente a assistir à Operação Formosa, na semana que vem. Pois é, sempre rola essa Operação Formosa. Aí sim poderia ser cotidiano, rotineiro. Mas a passagem por dentro de Brasília, não. No dia do desfile militar em Brasília e na votação, no dia da votação lá da PEC do voto impresso na Câmara, o Roberto Jefferson soltou esse vídeo aqui com referências explícitas às Forças Armadas e ao voto impresso. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Gente, pra bom entendedor, se não for aprovado o voto impresso, as Forças Armadas vão dar um golpe. É isso que o Roberto Jefferson tá dizendo. Tudo bem, o Roberto Jefferson é maluco, mas porra, é aliado do Bolsonaro. Maior treinamento da Marinha, essa operação acontece todos os anos desde 1988, no município de Formosa. Porém, nunca antes, os veículos militares que saem do Rio de Janeiro em direção a Goiás desfilaram pelo centro político da capital. Ou seja, Doutor Luiz, foda-se! Desfile realizado rotineiramente há quase 4 décadas. A sua mão e meu pau. E lembrando que o Garnier, no interrogatório dele, disse de maneira absolutamente inacreditável que fez esse desfile porque o povo vê tanque na rua e acha que é do exército e não da marinha. A criança tava comandando a marinha, porra? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Além disso, a Operação Formosa tradicionalmente não incluía, como ocorre nessa edição, a participação do exército e da aeronáutica. Pois é, todos os comandantes toparam participar dessa merda aí. E o ministro da Defesa por trás disso tudo era o Braga Neto. Conforme revelou a colunista Eliane Cantanhede, a ordem para que a Marinha desviasse seus tanques para os arredores do Congresso Nacional partiu do Palácio do Planalto e do Ministério da Defesa. Segundo Cantanhede, essa ordem foi dada na sexta-feira passada, ao contrário da versão oficial de que não haveria relação entre o desfile e a votação da PEC. Me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. E é por isso que a gente tá perdendo intermináveis horas com a porra desse voto. Pra que quando alguma alma cebosa vier elogiar o voto do Fux pra você possa ofender essa pessoa com tranquilidade, sabendo de todo e qualquer cretinismo do cabeça de peruca. Considero irrelevantes para fins penais as mensagens descritas na peça ministerial em que o réu Braga Neto se queixa com o militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros sobre a postura de Freire Gomes e de Batista Júnior, associando-os ao comunismo, ao passo em que elogia a conduta de Almir Garnier Santos. É isso que eu quero mostrar
entrar. Olha, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo e tal, e ele fechado, negociando, traidor da pátria. E aí começa aqui, ó, a acusar, a atacar, por exemplo, o comandante da aeronáutica, né? Cala a boca Batista. Isso tudo aqui trocado com o general Braga Neto, de novo, militar, né? 4 estrelas, recebendo esse material que era basicamente bullying contra quem não tinha aderido à tentativa de golpe. Com efeito, um militar da reserva não possui meios ou recursos para abolir violentamente o Estado Democrático. Caralho! Clube Militar. Notas de repúdio diariamente. Na cabeça do Fux, o Braga Neto tá sendo acusado de dar o golpe sozinho. Sozinho. Tô me sentindo muito sozinho. Nenhum réu pode ser responsabilizado a esse título pelas suas opiniões. Crime de opinião não é previsto. Preso politicamente por crime de opinião. Meu pau em sua mão. A acusação pretende também criminalizar um editorial periódico Estadão que o réu compartilhou em caráter privado no dia 17 de junho de 2023 com o seguinte título: não se defende democracia com censura. Ao bloquear as redes de um cidadão que duvidou da lisura das eleições, o ministro Alexandre de Moraes atuou supostamente em defesa da democracia. Ora, não há democracia sem liberdades individuais. Pois é, o que o Fux fez nesse voto? Ele atomizou tudo. Nada tem relação com nada e tudo tem que ser analisado fora de contexto, exclusivamente pelos seus próprios méritos. Olha a maluquice. O Fux encheu a porra do saco falando que não tinha crime porque a luva tem que caber na mão, ou a mão tem que caber na luva. E acabou que a defesa do Braga Neto caiu como uma luva no seu voto. Repara nesse absurdo aqui, ó. Acresce-se que Braga Neto declarou em juízo que, eu nunca determinei nem coordenei nenhum tipo de ataque contra Freire Gomes. Foda-se. Nem contra Batista Júnior, nem contra Garnier e nem contra ninguém. Então tudo bem. Porra, cara, tem mensagem do Braga Neto mandando o pessoal criticar pesadamente 2 comandantes da força. Chega-se então ao cerne das acusações contra o réu Walter Braga Neto, quanto à sua participação em um plano para, nas palavras da Procuradoria-Geral da República, monitorar e assassinar o relator da estação penal, o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, por esse crime aí o Fux condenou o Cid. E aí ficaria complicado não punir o Braga Neto, né? Portanto, no meu modo de ver, de acordo com todas as premissas teóricas, os depoimentos que eu já citei aqui, o réu Braga Neto, em unidade de desígnios com Rafael Martins de Oliveira e Mauro César Barbosa Cid, planejou e financiou o início da execução de atos destinados a ceifar a vida do relator da estação penal, o ministro Alexandre de Moraes. E olha só isso, hein? O Fux... O doutor Luiz, foda-se! Tá condenando um general que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil... Brasil bagunça! E candidato a vice na chapa presidencial. Imagina só, o Braga Neto foi condenado até pelo... Luiz, fuck you! E o Jair, claro, não sabia de nada. O Jair era presidente, mas não sabia de nada. Eu sou o responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer no meu ministério. Passo agora ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Senta na mesa! Branca, ela Senta na mesa! preta, ela Senta na mesa! branca, ela Senta na mesa! preta, ela queria ter 2 Mesa! e sentar ao mesmo tempo na branca e na preta. Ela queria ter 2 Mesa! Mesa! Tu demorou pra sentar aqui na mesa. E o Fux conseguiu a proeza de inocentar o ministro da Defesa, Guararapes! que ficava discutindo o golpe com os comandantes. O que houve aqui foi uma intercessão do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Guararapes! precisamente com mais ênfase na questão eleitoral, né? Naquele primeiro momento. Pois é, com mais ênfase. Sentar na mesa! Sentar na mesa! O Paulo Sérgio, ministro da Defesa, foi parte fundamental do ataque sistemático ao TSE. Pois não, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhor ministro Luiz Fux, senhor doutor Paulo Gonet. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Eu tinha assumido o Ministério da Defesa em abril de 22, eu não tinha nem 3 meses de MD. Que é isso? Vinha do Exército Brasileiro, depois de 47 anos de Exército, talvez com aquela postura de militar e vendo aos poucos que na defesa as coisas seriam diferentes. Foi mal, tava doidão aqui não, seu arrombado. E o Jair poderia ter escrito boa parte desse voto, hein? Importante destacar que as Forças Armadas somente integraram a comissão por decisão do Superior Tribunal Eleitoral. Tá direito, porra. Convidar os
pra quê? Ora bolas. Pra fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. Os militares faziam parte da comissão e não questionaram nada até meados de 2022. Aí do nada tinha uma pressa danada. Por que será? Ainda que se admitisse que o réu efetivamente desejava a ruptura institucional que demanda a prova acima de qualquer dúvida razoável... Querem mais comprovação do que isso? O que é uma prova? É o somatório de indícios. O desejo ou a aprovação não preenche as elementares dos tipos penais do artigo 359L e 359M. Nenhuma evidência nunca vai ser suficiente pro Fux. Pro Fux, só se o Bolsonaro desembainhasse uma espada pelado na Praça dos Três Poderes e saísse correndo em direção aos palácios gritando: bora galera, dar o golpe agora! Sentiram o gostinho da ditadura? Em suma, ainda que se obtenham provas cabais da cogitação da prática de um delito ou mesmo de atos preparatórios, a lei não autoriza a aplicação da lei penal. Pois é, pro Fux não dá pra punir tentativa de golpe. Tentativa de golpe que não deu certo, né? Claro. Se deu certo, aí que não dá mesmo. Porque é o sonho dos golpistas. Se você não conseguir dar o golpe, você não pode ser punido. Se der certo, o poder é seu. Aí você não é punido nunca, caralho. O que é um grande convite ao golpismo. Em caso, a atuação atribuída ao Paulo Sérgio de Oliveira... Transparência! Somente seria punível se ele tivesse tomado parte no início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E ainda mais, se o réu efetivamente houvesse prestado algum auxílio material para a execução dos delitos. Pô, bicho, o ministro da Defesa literalmente reuniu os comandantes das forças e discutiu o golpe. Isso aí não é tomar parte? Dar o salve pros comandantes, por acaso, não era algum auxílio material para a execução dos delitos. Não é? E aí, então, eu me baseio na prova dos autos e assento que o atraso na divulgação de relatório de fiscalização das Forças Armadas e a posterior nota oficial emitida pelo Ministério da Defesa em réplica ao Tribunal Superior Eleitoral é, quando muito, uma falsidade. Ele disse isso mesmo? Que teriam sido atos voltados para viabilizar a futura prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas não tem essa potencialidade. Ah, não. Manter a militância, essa militância aqui... O nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. Aguerrida através da manutenção da crença de que uma fraude eleitoral havia acontecido, não ajuda em nada, não. Qual teria sido o ato praticado pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira que deu início à execução dos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado? Perguntas. Seu cu! O ataque ao Tribunal Eleitoral durante sua fala na reunião do dia 5/7 de 2022? Correto. O atraso na entrega do relatório das Forças Armadas para a Comissão de Transparência Eleitoral? Correto. A nota oficial em réplica ao Tribunal Superior Eleitoral? Correto. Esses não são atos de execução desses crimes que demandam o atentado ao Estado Democrático com o fechamento de todos os poderes. Será mesmo? Mesmo que a acusação comprovasse que o réu sofreu pressões para alterar relatórios, por essa razão teria demorado a razão de divulgá-los. O fato é que a conclusão daquele trabalho foi no sentido de não ter sido detectada qualquer irregularidade nas urnas eletrônicas. Vai tomar no cu, vai pro caralho! Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando. E mais uma vez, o Fux só leva a sério a delação do Cid quando é pra absolver o pessoal. Mauro Cid dizem que réu Paulo Sérgio Oliveira não apoiou a execução de medidas de ruptura institucional. Se não apoiasse mesmo, não teria apresentado pros comandantes. Se não tivesse apoiado, recusaria a ordem do presidente e colocaria a porra do cargo à disposição. O mínimo. E assim que entrasse na reserva, criticaria aos berros, como de hábito, sentar na mesa, os planos golpistas do ex-chefe. É o mínimo. Pô, meter essa pro Batista Júnior, vá lá, pro Gomes Freire. Foda-se. Golpistas que negaram o golpe porque sabiam que ia dar errado e que os respectivos cus estariam na reta, mesmo que na verdade quisessem o golpe. Essa é a verdade. Tudo bem, mas pro Paulo Sérgio... Não, brother. Diz o tenente brigadeiro Batista Júnior. O negócio é comer cu e buceta. Calma. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais e tentávamos demover a mais o presidente. Demover de quê? Exatamente. E o Fux não se toca de que isso é péssimo pro Jair, que, pelo próprio Fux, foi absolvido de todos os crimes. Ainda assim, o Fux inocentou o Jair.
que as condutas mencionadas pela acusação, data máxima vênia, não demonstram que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira tenha ordenado a alguém que causasse os vultosos danos decorridos em janeiro de 2023. Ele era só o ministro da Defesa que deixou um acampamento golpista que pedia intervenção militar na frente do quartel-general, na capital do país, acontecer sem mais nada. Coisa pouca, bobagem, gente. Normal! Pô, vocês também se espantam com qualquer coisa. Vou passar ao réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. General Heleno, caráter pequeno, minúsculo, ora pois. Aí sobre as anotações golpistas do general. Me parece mais dissonante dos manuscritos apreendidos nos arquivos do réu Augusto Heleno. São anotações rudimentares, sem data determinada, além de 2 impressos com pensamentos demandados sobre a confiabilidade do sistema eletrônico. Porra. O que é uma prova? É o somatório de indícios. Ou seja, além de pretender criminalizar discursos críticos ao sistema eleitoral, não mete essa não. Também se pretende punir até mesmo rascunhos privados, com argumentos que questionem o processo de votação. É o somatório de indícios. Chega-se até mesmo pretender punir o réu Augusto Heleno por ter rascunhado nos seus arquivos pessoais internos uma sugestão para que o Ministério da Justiça solicitasse à AGU um parecer em caráter de urgência sobre a legalidade de uma ordem judicial. É o somatório de indícios. Mais uma vez, se está diante de um rascunho rudimentar e confuso. E quando ele perde o rumo, culpa do PT, culpa do PT, culpa do PT, que jamais pode ser considerado algo além de mera cogitação. Aí ele fala da mais inacreditável reunião protagonizada pelo Bolsonaro no seu governo. Outra alegação acusatória envolve a reunião de 25 de agosto de 2020, ou seja, 25 de agosto de 2020, antes da entrada em vigor dos artigos 359L e 359M do Código Penal, da qual participaram Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramazin, Juliana Birrenbach e Luciana Pires. Segundo o parquê, os presentes discutiram possibilidade de interferências na Receita Federal. Correto. E a advogada Luciana Pires sugeriu conversar com Gustavo Canuto, antigo ministro do governo Bolsonaro. Como se percebe, não há qualquer sinal de envolvimento da BIM nessa cogitação. Demais disso, foi a advogada Luciana Pires e não o réu Augusto Heleno quem cogitou conversar com o Canuto. E olha o que esse cara achou que era bom ressaltar. Ressalte ainda ter Jair Bolsonaro dito na mesma reunião que não estamos procurando favorecimento de ninguém. Você tá falando sério? Se ele disse, né, então... Então tudo bem. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. E o Fux, tal qual aquele que parece ser o seu cliente, também é... Ousado! A acusação, inclusive, faz referência ao depoimento de Augusto Heleno no sentido de que o aparato estatal não era utilizado para fins políticos. Ele meteu essa. Não havia clima para fazer pregações políticas nem utilizar os servidores do GSI para atitudes politizadas. Isso não acontecia e não se tratava disso no GSI. Realmente não havia oportunidades. Pois é, ele comprou toda a defesa do Heleno. O demandado esclareceu em depoimento judicial ter tratado com o diretor adjunto da BIM sobre um acompanhamento ordinário das campanhas presidenciais, conforme a Constituição, para que não ocorresse, por exemplo, um atentado como o de 2018 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é assim que na reunião Augusto Heleno fala em acompanhar o que os dois lados estão fazendo, não apenas o lado do adversário. Ô, pessoal, eu quero alguém infiltrado aí na minha própria campanha, hein? Temos que ser imparciais. Sobre o discurso inflamado do réu Augusto Heleno, na sequência dessa mesma reunião, expressando insatisfação com o que entendia ser um desequilíbrio gerado nas eleições e aludindo a soco na mesa, virar a mesa e agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas, a Procuradoria-Geral da República reconhece que o réu se retratou posteriormente. Bom. Então tudo bem. Dizendo que seria um termo pesado. Mais à frente, nessa mesma reunião, o senhor fala o seguinte, aqui abro aspas novamente. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro, fecho aspas. O senhor conseguiria explicar essa frase? Agir contra talvez seja um termo pesado. Pois queria apenas garantir que não houvesse desordem no pleito eleitoral. Você tá falando sério? E aqui também se falou muito de bravata, porque isso é uma
manifestação é uma bravata, realmente. Pois é, os nossos generais são dados a bravatas. E isso aí diz muito sobre o Brasil, hein? E o Fux passa pro Anderson Torres. A frase de baixo calão de Anderson Gustavo Torres, depois que der confusão, mas não é essa a palavra, não muda nada, não. Tem um significado contrário ao que pretendido. Trata de uma afirmação no sentido de que após as eleições, nada pode ser modificado. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. A Fux vai meter essa, porra. Depois das eleições seria difícil permanecer no poder. Seria difícil dar um golpe. E se prepara que vai aí as blitzes da PRF. O Fux conseguiu a proeza de não ver nada de errado. Em relação à acusação de que o réu teria utilizado a Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores do atual presidente da República fossem às urnas, ela também não procede. Vocês são de sacanagem! PF e PRF é que são simpáticos da minha pessoa e há 30 anos, temos uma aproximação. O fato é, um ministro da Justiça recebeu um documento dizendo em quais locais o Lula no Nordeste teve mais votos, correto? Aí estão se investigando quem foi que pediu esse documento, etc, etc. A primeira pergunta que eu faço é, isso não é estranho pra vocês? O que um ministro da Justiça tem a ver com o desempenho eleitoral do primeiro turno? Nada, absolutamente nada. Segundo, é visível por dados estatísticos, se você for olhar as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, em que eles focaram o estado da Bahia. O Nordeste teve um número de operações absurdamente maior do que qualquer outra região. Consoante muito bem apontado nas alegações finais da defesa, em 937 municípios do Nordeste, o presidente Lula obteve votação igual ou superior a 75% de votos, o que representa uma votação expressivamente superior à do ex-presidente nessas localidades. A descoberta proposital pela televisão da ocorrência de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições no estado da Paraíba, em um desses 937 municípios, não conduz à conclusão de que a Polícia Rodoviária Federal estava sendo utilizada para fins ilícitos pelo réu Anderson Torres. Não foi em um município, né, Fux? Foi como assim o ministro da Suprema Corte está sugerindo que aquelas blitzes foram normais? Assim, pelo método científico indutivo, a blitz em uma cidade específica, não autoriza a conclusão geral e ampla de que a Polícia Rodoviária Federal estava realizando operações com o intuito exclusivo de prejudicar o candidato vencedor à presidência da República. Pois é, o Fux ecoou todos os argumentos da defesa, mas o Anderson Torres foi caguetado pela sua número 2. Ela disse que o Anderson pediu os dados que embasaram as blitzes. E sim, foram em vários municípios. Esse reforço do aparato estatal de segurança é planejado com muito antecedência. E não há qualquer prova concreta de que realmente houve um direcionamento para que só fossem atingidos nas blitzes realizadas no período do segundo turno os eleitores do atual presidente da República. A frase dita por Marília Alencar de que o réu não teria sido isento na referida reunião e que meteu logo um 22 pode ter os mais variados significados. É o capitão do povo. Sim, porra, 22 pode ser 2 patinhos na lagoa, porra, pode ser número do maluco. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. Considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Anderson Gustavo Torres por todos os crimes a ele imputados. O Fux aí passa pro Ramagem, mas foda-se o Ramagem, porque ninguém aguenta mais esta merda. É como voto, senhor presidente, agradecendo a generosidade de Vossa Excelência dos intervalos. E pronto, acabou essa desgraça. Perdão pela perda de tempo. E conforme prometido, vamos acabar com esse maldito julgamento ainda essa semana, se nada der errado. Então fica encerrada a sessão. Desejo uma boa noite a todos. No fim das contas, o Fux só condenou o Cid e o Braga Neto, e não por todos os crimes. O resto ele absolveu todo mundo. Fala aí, Gilmar. Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. E tem uma porrada de análises sobre o voto do Fux, mas só importa uma análise, a do Paulo Figueiredo. Tarifa, Eduardo Bolsonaro, tarifa, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo diz que Fux honra a toga e não será punido, não será sancionado pelos Estados Unidos, pois diverge de Moraes. O magistrado recebeu elogios pelos seus votos. Olha a merda aí! É constrangedor pro próprio ministro Fux, eu imagino que isso deva constrangê-lo profundamente, porque nós estamos cada vez mais, Fabíola, perdendo a hipocrisia, né? Hoje, me chamou muita atenção também, como algo extremamente constrangedor, foi o Deltan Dallagnol
ao postar no seu Instagram, eu tive que ir na página dele para ver se não era falso, porque parecia, é tão constrangedor que parece mentira, né? Ele postou lá um meme com a foto do Fux e aquela frase, a mensagem famosa dele, "In Fux we trust", as mensagens da Vaza Jato que ele questionava anteriormente, quando ainda tinha um mínimo de hipocrisia, agora abertamente servindo de mola propulsora aos seus propósitos políticos da ideologia da extrema-direita. E chega, ó, no próximo episódio a gente volta com a Carmen Lúcia, mas se tudo der certo a gente também vai falar de outras coisas. E é isso, tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Um abraço a todas as nossas fontes, muito obrigado e até a próxima. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora sim, o Acácio Augusto sobre as repetidas menções do Fux aos Black Blocs. Tudo que ele cita sobre 2013 e Black Bloc é completamente, assim, é infactual, se é que existe essa palavra. Que houve processo penal pesado contra as pessoas que foram presas em vários momentos do 2013 e dos atos contra a Copa. Teve um inquérito da Polícia Civil de São Paulo grandão, um monte de gente foi convocada a depor, capa da época e tal. Minha namorada na época depor, foi pro date, né, da Polícia Civil aqui depor, um monte de gente que eu conheço foi depor. E no Rio em especial, você tem 2 moleques condenados, que foram condenados pela teoria do domínio do fato, que foi o que foi usado na ação penal 470 para condenar o Zé Dirceu, até um texto bem interessante do Nilo Batista sobre isso, cobrando a Dilma por conta da lei antiterrorismo, quando ela cria. E tem os 23 da Copa, ficaram detidos alguns meses ali em Bangu 1, e no fundo caiu a primeira condenação deles por uma questão de erro processual, mas o processo deles continua em aberto. E uma das amigas, que é professora lá na UERJ, a Camila Jordan, ela teve problema para ir visitar a filha que tá estudando no Japão por conta desse processo aí. Então tem processo sim, as pessoas foram condenadas, inclusive, em primeira instância. Tudo isso foi julgado pelo juiz de piso, Itabaiana, que é aí do Rio, filho da puta do caramba, tem várias coisas absurdas no processo. Enfim, fora outras coisas também factuais que ele colocou ali, sobre fora Temer e tal, né? Porque começa pelo fato de que não há ligação orgânica alguma do que ele está chamando de estratégia, na verdade é uma tática de manifestação entre as pessoas que praticam essa tática e qualquer organização política, porque isso é igual o Trump classificando a Antifa como terrorismo doméstico. Como você classificar isso como um terrorismo doméstico se não existe uma organização? Não existe uma organização Black Bloc nem uma organização Antifa. Acabou? Não. O que a Faria Lima sempre vende é: o juros é alto porque o governo gasta demais, o juros é alto porque o governo gasta demais. Então, por que olhar só o superávit primário? Porque tem uma lógica, né? Superávit primário, para quem não sabe, é o que eu arrecado, o que eu gasto e sem olhar para os juros. Então imagine, você ganha 10 mil, gasta 9 mil, você tem um superávit primário, mas você não está olhando 5 mil que você paga todo mês para o banco de juros. E se olhar e vira nominal, né? Então por que não olhar, tem a lógica do superávit primário? Lógico, todo mundo deseja gastar menos do que arrecada. Mas por que não olhar o nominal? Porque a forma de comunicar isso para a sociedade vai ficar diferente. Se eu olhar o nominal e começar a divulgar o nominal, eu vou ter que falar assim, a discussão agora de meta fiscal é em torno de 40 bi, tá? Que é o déficit do Brasil, 40 bilhões. Se eu colocar um nominal, vai passar para 1 trilhão e 40 bilhões, que eu vou estar considerando juros. Quando eu falar isso para a sociedade, ó, eu estou com um déficit nominal de 1 trilhão e 40 bilhões nesse ano. Mas vamos focar todo o nosso esforço, nossa política, tudo para cortar 40 bi. Vamos cortar dinheiro da educação, das universidades, vamos cortar da saúde, previdência, vamos cortar, que a gente precisa cortar esses 40 bi. Você acha que a sociedade ia entender isso? A sociedade ia achar, mas por que vocês não estão olhando para esse 1 trilhão? Porque esse 1 trilhão está indo para concentrar renda em menos de 1% da população. É quem tem dinheiro investido. E 95% da população sequer consegue pagar as contas do mês. Nós aqui, se alguns de vocês têm investimento no mercado financeiro, nós somos privilegiados, porque a gente consegue economizar e poupar e guardar. A grande maioria da população não consegue ter as 5 refeições diárias, não consegue pagar aluguel, água, está sempre tendo cortado de um lado ou outro. Então, olhar para o superávit primário é legal, tem uma lógica, mas é uma forma errada de comunicar isso para a sociedade. Porque eu tenho certeza, se a gente divulgasse o nominal, a gente iria gerar uma consciência, uma reflexão e uma revolta maior na sociedade. É tipo assim, vocês estão olhando e cortando esses 40 bi, que é para 90% da população, e não estão olhando para 1 trilhão que vai para menos de 1% da população. É conveniente. Acabou? Não.
Cara, o Lula é um cara muito carismático. Não, e a capacidade política do Lula. Como comunicador, né? E mesmo como negociador, cara... Articulador. O cara é um estadista mundialmente reconhecido. Pode não gostar do Lula. Pega a quantidade de vexames que o Brasil passou na mão do Bolsonaro, na reunião do G20, reunião disso, reunião daquilo, aquele monte de vexame que ele passava. Não, comparar o Bolsonaro, comunicação com o Lula, não tem como. Eu acho que não cabe comparação com o Bolsonaro com o Lula em nenhum aspecto, assim, como ser humano, como governante, como estadista, como homem de Estado, não tem comparação, como homem do povo. O Bolsonaro é um cara preocupado com ele. O Bolsonaro foi deputado há 30 anos, eu acho, não tem um projeto de lei. E sabe o que mais impressiona, sabe, nessa história toda do Bolsonaro? Por exemplo, né, ele passou a vida inteira dele falando que a ditadura foi legal, falando mal de mulher, batendo em mulher, ele agrediu uma deputada, machão, pra falar alto, grita, tudo aquilo lá, põe uma camisa de torturador, que é o brilhante Ustra, vai e faz uma saudação a um torturador na época do impeachment da Dilma, da votação do golpe, do impeachment, né? O cara ele é o protótipo do machão, né? Isso, torturador, ditadura, é isso mesmo, mandar a esquerda pra ponta da praia. Agora ele se encontra no limite da vida pública dele, ele chora. Tá pedindo por direitos humanos. O Bolsonaro está pedindo por direitos humanos, coisa que ele sempre negligenciou, tirou sarro, bandido bom, bandido morto, né? O Bolsonaro, ele teria uma saída digna, sob meu ponto de vista, se ele parasse de chorar, parasse de mimimi, que eu escrevi, lembra que ele falava, para de mimimi, parasse de mimimi, e assumisse, tentei dar um golpe de Estado, que as provas são cabais. Teve uma minuta de golpe, foi impressa na impressora da Presidência da República. Eu tentei dar um golpe de Estado, por quê? Porque eu não quero que o Brasil volte na mão da esquerda, a esquerda vai transformar o Brasil numa Cuba, miséria, Venezuela, constrói uma narrativa, né, e que ela tentei dar um golpe de Estado, não queria que o Brasil voltasse ou seja, tudo aquilo, não, ele constrói a narrativa de que não tentou dar um golpe de Estado, e agora chora. A Michelle foi chorar lá, que eu estou cuidando dele, não está fácil, sabe? Como que um cara que defende ditadura, tortura, aí sim, né, pode estar sofrendo nesse momento? Esse era o momento de ele mostrar por que ele é o líder, o mito, né? Não chorar em casa, né? Cara, aí que tá a questão, uma figura como o Lula não aparece toda hora. Não, o Lula, eu tenho a impressão que o Lula não fez sucessor. Talvez ele tentou fazer com a Dilma, talvez, não sei. Ele apostou muito na Dilma, né? Mas eu acho que é uma pergunta difícil, não tenho resposta, confesso que eu tenho a minha... Foi um papo com o Zé de Silva sobre isso, eu não tenho resposta. Carisma não se vende, né, Elias? Não, ele tem outra capacidade, o Lula é muito capaz. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo. Acorda. Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Pera. É tudo. Luiz Fux, ministro. Luiz, fuck you.
político maduro. Está cancelada. Um atentado à democracia. Respeito às instituições. Este Supremo Tribunal Federal também esteve atento. Suor, perseverança e coragem. Esperança por dias melhores. Iluminação constrói a sua identidade sem dissento. Só assim é possível pacificar. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade.